Pensando liderança e administrando o tempo. Que coisa difícil gerir o tempo, Letícia. É um malabarismo hoje em dia, né? Boa tarde, boa tarde. Às vezes sobra tempo, às vezes falta tempo. Tem gente que faz 1001 coisas e ainda tem tempo para fazer o que não está nem na agenda. E tem gente que não consegue fazer o que tem na agenda e é meia dúzia de coisas. Tem um ditado que diz, né? Quando a gente quer pedir algo para alguém, peça para o mais ocupado. Geralmente as pessoas conseguem lidar com inúmeras atividades, por quê? Porque planejam o seu tempo. Hoje esse tema, eu brinco sempre que tem 2 calos nas organizações, que é a questão do tempo e a questão da comunicação, que a gente falou inclusive aqui na semana passada. Mas na gestão do tempo, nós temos hoje uma infinidade de papéis, e todos nós, né? As mulheres, claro, com essa diferença. Tá, olha, o microfone não está funcionando hoje? Dá para mostrar a Vanessa? Oi, Vanessa, tudo bem? A Vanessa veio nos socorrer, desculpe, houve um pequeno problema aqui com o microfone da Letícia. Vamos começar de novo, Letícia? Vamos lá então, vai lá de novo. Quando a gente tem uma missão para dar para alguém, faz o quê? Entrega para quem tem muito o que fazer. Ele vai te entregar mais fácil do que aquele que não tem o que fazer. A pessoa mais ocupada, geralmente, por ela já ter a questão do planejamento muito forte, é aquela que sempre consegue nos entregar as tarefas, né? E aí a gente estava trazendo aqui, dizendo que hoje em dia a gestão do tempo é um dos fatores que eu mais sou chamada, por exemplo, nas organizações. Inclusive, essa semana eu vou estar com um time de gestores de uma multinacional só trabalhando sobre gestão do tempo. Mas por quê? Será que as pessoas não sabem? É claro que a gente sabe, como a maioria das questões comportamentais. A diferença é que muitas vezes a gente esquece de fazer bem feito feijão com arroz. E o que é fazer bem feito feijão com arroz quando a gente fala de gestão do tempo e por que é importante a gente falar sobre isso? O Brasil ocupa uma posição que, se eu não me engano, é a 81ª de maior improdutividade dos países. Por que acontece isso? Porque a gente tem várias interrupções ao longo do dia. Tu estás aqui concentrado, fazendo a tua tarefa, daqui a pouco entra alguém na sala, pergunta uma opinião, já começa a conversar com você. Perdeu o foco, né? O foco atencional todinho. E a gente demora uns 15 minutos para voltar no mesmo nível de atenção que a gente estava. Então, a questão da interrupção nos torna também improdutivos. Por isso que é importante a gente olhar para a questão do tempo com muito carinho, com muito cuidado. E como é que a gente faz isso no nosso dia a dia? Primeiro, parem de querer confiar na memória. Deixe para usar ela quando realmente é necessário. O que significa isso? Faça uma lista daquilo que você realmente precisa fazer, das tarefas que são urgentes. O que são tarefas urgentes? São tarefas que têm prazos. Por exemplo, se você tem um boleto para pagar hoje, um boleto que é de imposto, é urgente. Você não pode deixar para amanhã, senão você vai ter problema com órgãos federais, municipais, enfim. Então, é uma tarefa urgente, mas não necessariamente ela é importante. As tarefas importantes são aquelas que são fundamentais para a cadeira que você senta. O que é muito importante no que você faz? Preciso eleger essa prioridade? Por exemplo, do teu dia a dia, o que é muito importante, tu não pode delegar para ninguém fazer, tu tem que fazer. O programa aqui, por exemplo, não posso delegar, eu tenho que fazer o programa, tem que estar aqui, entende? Então, essa é uma tarefa importante, ela não é urgente, ela é importante. Tarefas importantes são tarefas estratégicas, tarefas que dificilmente a gente consegue entregar para alguém fazer. Tem aquelas que a gente pode entregar, a gente pode delegar para alguém preparar, por exemplo, se você é um gestor, você não precisa, se vai fazer uma reunião, se preparar com um cafezinho. Tem alguém que pode fazer isso para você. Tem alguém que pode preparar o PowerPoint para você. Essas são tarefas delegáveis. Então, a gente tem que anotar ao longo do nosso dia quais são as tarefas urgentes, importantes, delegáveis e aquelas que a gente pode eliminar. O que a gente pode eliminar? Geralmente, quando eu faço essa pergunta para gestor, eles acham que nunca pode eliminar nada. Podem sim, e às vezes é aquele tempo que você perde na rede social que não é produtivo. Tem muita coisa que a gente procura hoje na internet, nas redes sociais, que são muito produtivas. Mas sabe aquele dia que você foi procurar algo na internet, quando viu, já estava olhando uma coisa que não tinha nada a ver com o seu tema? Essa é uma tarefa que você pode eliminar. E, às vezes, a gente se confunde, pensa que está sendo inteligente no uso das mídias, mas não. Quantas vezes você ficou
30 minutos nos seus aplicativos, daqui a pouco se deu conta que perdeu 30 ou 40 minutos que você poderia estar cuidando da sua saúde, estar lendo um livro, algo que realmente seria importante na sua vida, nas tarefas que você entrega. Então, por isso que a gente precisa fazer essas listagens para que a gente tenha e crie com o nosso cérebro uma rotina no nosso dia a dia. Caso contrário, a gente vai ficar ao acaso. À medida que as tarefas vão aparecendo, a gente vai executando e aí você vai embora com aquela sensação de que você fez várias coisas, mas não fez nada que realmente era importante para a cadeira que você senta. Então, comece a identificar quais são os ladrões do seu tempo. Geralmente, a interrupção, numa linha de pesquisa, quando a gente estuda sobre gestão do tempo, as interrupções são os maiores ladrões do tempo, mais do que as mídias. As pessoas acham que é WhatsApp, que é Facebook, que é Instagram, mas as interrupções que a gente tem ao longo do nosso dia são os maiores ladrões do tempo que nós temos. Então, quando você for fazer coisas que são importantes, te concentra lá numa sala, avisa a tua equipe de trabalho, diz que naquele momento você não pode atender telefone, não pode ser interrompido, até que você finde aquilo que realmente é estratégico, é fundamental para a cadeira que você senta. Pensando Liderança com a Letícia Zanini, todas as segundas-feiras aqui. Vamos administrar o nosso tempo. Obrigado, Letícia. Eu que agradeço. Até segunda que vem. Até segunda que vem com o quadro Pensando Liderança e a Letícia Zanini.